Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre a ação do Espírito de Deus e afirmar que, se não fora o Espírito Santo de Deus, possivelmente nenhum de nós estaria aqui nesta manhã. Se não fora o Espírito de Deus, a igreja de Cristo não existiria, porque é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos enxerta no corpo de Cristo. Se não for a obra do Espírito Santo, o inferno estaria mais abarrotado do que está. O mundo estaria arruinado e chafurdado no mais pestilento lodaçal da iniquidade. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo existe, porque Ele é Deus, e porque Ele age, e porque Ele intervém agora, aqui em nossa vida. Eu gostaria de dividir, irmãos, esta palavra em duas partes distintas. A primeira trazendo uma perspectiva histórica, e a segunda fazendo uma aplicação bíblica. Quando penso na questão histórica a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu vejo que a igreja de Deus tem uma grande dívida para com a pessoa do Espírito Santo, porque historicamente a igreja não deu a devida ênfase à pessoa e ao ministério do Espírito Santo de Deus. E este aspecto, este sintoma, não é alguma coisa contemporânea apenas, mas recua aos tempos mais idos da história da igreja. Se não vejamos, talvez um dos primeiros postulados teológicos da igreja cristã é o credo apostólico. E o credo apostólico, nós o temos ainda hoje, como parâmetro, como baliza da nossa fé, da nossa crença. E o nosso credo começa sendo: crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Há uma afirmação de crença em Deus Pai, e há uma afirmação e uma declaração da obra do Deus Pai. Quando fala da segunda pessoa da Trindade, creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob as mãos de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, mas ressurgiu ao terceiro dia. E nós declaramos então que cremos em Jesus, e nós declaramos também sobre a obra e o ministério de Jesus. Mas quando o credo apostólico vai falar sobre a terceira pessoa da Trindade, apenas está dito lá: creio no Espírito Santo, ponto final. Não há uma letra sequer, não há uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. E a história da igreja, de certa forma, herda este aspecto de negligência sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu creio que o credo apostólico está correto no que diz, mas ele falha não no que diz, mas no que não diz sobre a pessoa do Espírito Santo. Este reflexo, meus irmãos, perdura no período patrístico, no período da patrologia, no período dos pais da igreja.
É bem verdade que o primeiro concílio geral da igreja reunida em Nicéia, no ano 325, para refutar as ideias heréticas do presbítero de Alexandria, Ário, Constantino convoca aquele concílio, e Atanásio, com galhardia, com desassombro, com firmeza doutrinária e ortodoxa, refuta as ideias heréticas de Ário. E ali naquele primeiro concílio fica definido a doutrina ou dogma da Trindade. Mas o que se define fundamentalmente ali não é a pessoa do Espírito Santo, mas a divindade de Jesus Cristo. E para quem acompanha as grandes disputas teológicas da história da igreja, sabe que após esta definição do concílio niceno, houve um regresso, ou uma regressão, para um grande despertamento das ideias arianas na história da igreja. E é com o corifeu da patrística, com o luminar dos pais da igreja, Agostinho, é que ele vai escrever uma famosa obra, Trinidade ou Trindade, e vai declarar então a crença mais profunda na Trindade, mas não há um estudo exaustivo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Assim nós entramos no período medieval, assim nós entramos no período escolástico, assim nós atravessamos 1000 anos de história da igreja, do século V ao século XV, chamado período das trevas, onde, mais uma vez, o Espírito Santo não recebe a devida ênfase que merece nas Escrituras. Pelo estudo dos teólogos e da Igreja de Deus. Então surge a reforma no século XVI. Surge na plenitude dos tempos. Porque este acontecimento vem depois de toda uma preparação, de um cenário que Deus mesmo patrocinava. Deus já levantara homens do Jaez, do Quilate, de John Wycliffe. Deus já levantara homens da estatura de Jerônimo Savonarola. Deus já levantava homens da postura invergável de John Hus. Deus já levara a humanidade inteira a se preparar para aquele que seria o segundo maior evento da história da igreja, a reforma do século XVI. John Gutenberg descobre a imprensa, e desta forma a Bíblia pode ser traduzida, a literatura pode agilmente, celeremente chegar nas mãos das pessoas, e na plenitude dos tempos, em 31 de outubro de 1517, ergue-se o lábaro da reforma. E é o reformador genebrino João Calvino que muito cedo vai escrever aquela obra que seria o ponto fundamental da reforma, As Institutas da Religião Cristã. Escreve 4 livros, porque ele escreve um esboço do credo apostólico, dividido em 4 partes. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo e creio na igreja. Desta forma, então, João Calvino, no 3º livro das Institutas, ele faz um relato, ainda que panorâmico, da pessoa e da obra do Espírito Santo. E isto lhe deu o epíteto, o adjetivo de teólogo do Espírito Santo. Mas foi só no século XVII que o maior teólogo da Inglaterra, John Owen, escreve o primeiro grande clássico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Os séculos se passaram, e é nos tempos modernos que o grande educador, político e teólogo holandês Abraham Kuyper vai escrever o grande segundo clássico sobre o Espírito Santo. E Abraham Kuyper chegou a afirmar que se os ministros
não derem crédito à obra do Espírito Santo, eles darão pedra em vez de pão ao seu rebanho. Mas, irmãos, eis que raia o século XX, e o ser humano tem um grande problema. É o problema de ficar ou num extremo, ou no outro extremo. E com o movimento que eclodiu em 1906 nos Estados Unidos, chamado movimento pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, que ficara tão relegada a um plano secundário, assume uma primazia de interesse. E a partir daí, alguns ramos evangélicos começam a falar quase que apenas e exclusivamente sobre o Espírito Santo. Uma verdade, quando ela é super enfatizada em detrimento de outra verdade, ela pode se desvirtuar. O Dr. John Stott escreveu um dos livros mais preciosos para a Igreja de Deus hoje, Cristianismo Equilibrado. Ele diz que nenhuma obra Satanás tem mais pressa em fazer do que levar a igreja para os extremos. Se a igreja não dava importância ou ênfase à pessoa e à obra do Espírito Santo, agora levanta-se um outro grupo e só fala do Espírito Santo, só prega sobre o Espírito Santo, só fala em dons espirituais e se esquece de anunciar todo o conselho de Deus. Enquanto uns têm medo do Espírito Santo e não falam sobre o Espírito Santo e acreditam que os dons cessaram, que o Espírito Santo já não age mais hoje, que o Espírito Santo recebeu uma carteira de aposentadoria e já não age mais. Há outros que pensam que só se pode e só se deve falar sobre o Espírito Santo. E tanto uma coisa é errada quanto outra também é, porque os extremos perdem o equilíbrio da verdade. O maior teólogo do nosso século, Dr. J. Packer, no seu precioso livro Na Dinâmica do Espírito, ele fala que o Espírito Santo tem um ministério de holofote. O Espírito Santo é como um holofote. Quando você caminha por uma cidade bela, à noite, contemplando, admirado a beleza das arquiteturas, a beleza dos monumentos, você fica encantado e embevecido. Mas você pode fazer isso, contemplar isto, graças à luz de um holofote escondido que projeta a sua claridade àquelas estruturas. Queridos, o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Ele veio não para revelar a si mesmo. Ele veio não para proclamar a si mesmo. Ele veio não para propagandear a si mesmo. Ele veio para apontar para Jesus. Ele está dizendo à igreja: olhe não para mim, olhe para Jesus, creia em Jesus, obedeça a Jesus, siga Jesus, ande com Jesus. Uma vida cheia do Espírito, irmãos, é uma vida cristocêntrica. É uma vida cristocêntrica.